Boa tarde, hoje sextou, né? Vamos fazer aí nossa página de português, uma página de 88 até 93. Vamos lá. Preparação para leitura. Na unidade anterior, você leu o trecho de um conto escrito por Valci Carrasco. Nesta, você vai conhecer outra história contada por ele. Desta vez, o personagem é um cachorro chamado Uno. Leia o que o autor diz sobre esse cão. Faz alguns anos ganhei de meu irmão um cachorro, Uno, exatamente como o da história, um Ix siberiano, com o olho de cada cor. Eu e Uno vivemos numa casa no campo com uma reserva florestal atrás. Um lugar muito bonito, e o Uno é um doce de cachorro, desses que abandam o rabo para qualquer visita. Se aparecer um ladrão, é capaz de lhe lamber as botas. O Uno já fugiu várias vezes, mas sempre voltou sozinho. Fico imaginando o que terá aprontado durante a fuga. Aí no 2. Observe as ilustrações da história e comente com seus colegas o que imagina que vai acontecer na narrativa. Aí na página 89. Acompanhe a leitura do professor, depois comente se o que você e seus colegas pensaram, confirme. Então, você vai imaginar o que pode acontecer aí, ó. Arte na casa. O que você acha que pode acontecer nesse texto? Responda aí no número 2 para ver se essa afirmativa confirma. Então, vamos lá? Parte 1. Certo domingo, meus donos saíram e eu passeava distraidamente no jardim. Quando vi que tinha esquecido uma janela aberta. Então, vou entrar. Quero ver tudo lá dentro. Dei um salto como só os que siberianos sabem dar. Aterrissei no chão de um quarto. Vi a enorme cama de casal com uma colcha felpuda. Me atirei sobre ela e rolei todo na colcha. Mas era muito quente. Saí para um corredor e fui até a sala. Subi no sofá. Percebi nesse instante que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixado marcas por todo o estofado. Acho que não vão gostar, refleti. Tarde demais, o tecido já estava todo marcado. Pensando bem, o meu ponto de vista, as marcas de minhas patas até que haviam deixado o estofado mais bonito. Um luxo. Foi aí que decidi arrumar a casa toda. Não viviam reclamando da bagunça? Talvez eu pudesse mostrar minha utilidade, redecorando todo o interior da casa. Era preciso ser rápido, pois podiam voltar antes que tudo estivesse terminado. Entrei em um outro quarto, com uma cama pequena e uma terminado. Entrei em um outro quarto, com uma cama pequena e uma colcha cor-de-rosa. Era o da Renata. Olhei em torno, como poderia deixá-lo mais bonito. Vi uma mesa, um bloco de papel, pincéis e uns potes de vidro com tinta colorida. Será o que esse cachorro fez? Vamos lá. Imediatamente tive uma linda ideia. Coloquei as duas patas diretamente sobre a mesa e com a boca agarrei um dos potes. Caminhei por todo o quarto, com o pote na boca, espalhando a tinta. Depois fiz o mesmo com mais potes. Encontrei então o quarto do Fabrício. Era azul, uma colcha estampada. À primeira vista não havia nada que eu pudesse usar para melhorar o visual. Mas aí percebi um buraco numa almofada que estava sobre a cama. Agarrei a almofada com meus dentes fortes e sacudi até rasgar. Depois abanei a almofada abanei a cabeça para todo lado e o quarto ficou lindo, lindo com os floquinhos espalhados como neve. Corri de volta até o quarto do casal para terminar tudo antes que voltasse. Olhei em torno, nada, mas do quarto saía um banheiro. Entrei, procurei e avistei um tubo. Era creme de barbear.
Peguei o tubo entre os dentes e mordi. Saiu uma nuvem branquinha. Espalhei a nuvem por todas as coisas. Paredes, colcha, tapete. Mal terminei, ouvi o som do carro chegando. Eu estava tão orgulhoso que resolvi esperá-los deitados na cama, enrolado com o meu próprio corpo, como um príncipe. Já imaginava os aplausos? Que bonito! Obrigado, Uno! Obrigado! Agora você acha que eles vão gostar? Sei não. Responda oralmente aí. O que dizer arte na casa? Sob o ponto de vista de Uno e da família. O que você acha que significa arte na casa? Quando o cachorrinho pensou, quando o Uno pensou, o que significava esse arte na casa? E quando a família pensou, o que significa isso? Você escreve aí no cantinho para ti, tira foto e manda. Você já sabe que histórias são contadas por um narrador. Então, como eu já tinha dito em textos anteriores, quando uma pessoa conta uma história, ela é o narrador. Ele é que apresenta os acontecimentos ocorridos. O narrador pode ou não participar da história. Tem alguns casos que o próprio narrador se inclui na história. Há outros casos que ele só vai contar como acontecem os fatos na história. Responda. No texto, arte na casa, o narrador participa da história como personagem ou apenas narra os fatos vividos pelos personagens? Você acha que esse narrador vai participar da história, sim ou não? Se tiver dúvida, volte o texto e leia novamente. Por que o autor escolheu narrar a história dessa forma? Para o leitor saber que Uno tinha a intenção de enfeitar a casa, para tornar a história mais engraçada, porque não queria se envolver com a história. Aí pode ser duas alternativas. Responda: onde se passa a história? Você vai voltar no texto e vai procurar lá. De acordo com o texto, Uno tinha o hábito de entrar na casa, sim ou não? Sublinhe no texto uma frase que confirma a sua resposta. Então, você vai lá e vai sublinhar a resposta onde diz que confirma se a resposta for sim ou se for não. Da letra B do número 4. Ok? Aí escreva número 5, na página 92. Escreva em que momento Uno percebeu que estava enfeitando a casa. Você vai escrever aí. Copie o texto, frases que mostram como o Uno produzia efeitos artísticos com o material que usou. Letra A, potes de tinta, floquinhos de almofada, creme de barbear. Então, você vai lá no texto, vai copiar frases que mostram como o Uno produzia seu lado artístico. Então, vai lá, ó. Quando ele entra no quarto de Renata e vê aquelas montes de tinta, aí ele faz o quê? Quando ele entra no quarto de Francisco, vê aquele monte de almofada, o que ele faz? Creme de dental do seu dono, vai lá. No número 3, releia o texto. Subi no sofá, percebi nesse instante que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado. Para evitar a repetição desnecessária, que palavras foram usadas nesse trecho? Então, você vai observar aí, ó, para não ficar falando, subi no sofá, aí no sofá que subi nesse instante, que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando, ó, minhas patas foi deixando marca, para não repetir marcas, patas e sofá toda a vida. Para evitar as repetições necessárias de palavras, foram usadas nesse trecho? Que palavras foram usadas nesses trechos? Você vai escrever aí. Ó, para não falar sofá toda a vida. Que palavras foi usada? Escreva o que significa as expressões de destaque. No meu ponto de vista, as marcas deixam um sofá bonito. O que significa ponto de vista? Se caso tiver alguma dúvida, procure o dicionário. Olhei em torno. O que é olhar em torno? Responda oralmente. O que você imagina que vai acontecer quando os donos do cachorro entrarem na casa? Você vai escrever aí no cantinho. O que você acha que quando os donos do cachorro chegarem à casa, o que vai acontecer com ele? Então, um beijo grande, sextou e fique com Deus. Até segunda-feira. Tchauzinho!